Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Green Bag, o podcast que conecta sustentabilidade e qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre um tema que une meio ambiente, saúde mental e direito. O meio ambiente. Nossa convidada é alguém que entende profundamente do assunto. Advogada, professora e mestre em Direito, doutora Cíntia Maia, que também estuda impactos do assédio moral na sustentabilidade do ambiente laboral. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da turma de marketing da Faculdade CDL. É uma honra estar aqui com vocês, é uma honra participar e poder colaborar com um tema tão importante, né? E que ele já vem sendo estudado há algum tempo, e desde a pandemia para cá, de 2020, né, para cá, a gente passou a olhar melhor para esse tema, mas eu particularmente já o estudo desde 2017, quando eu iniciei a minha carreira acadêmica no mestrado em Direito Privado. Eu também tenho já 10 anos de atuação com um foco maior na área trabalhista. Sou professora, já fiz algumas palestras sobre o tema, especialmente sobre assédio moral e saúde mental dos trabalhadores. Perfeito, doutora. Bom, para a gente começar, o que é exatamente meio ambiente do trabalho e por que é considerado uma dimensão protegida pela Constituição? Pronto, Gustavo, e a todos os outros. O meio ambiente, gente, não é só aquilo que a gente imagina como fauna e flora, né? A gente tem muito uma ideia de que o meio ambiente vai ser uma floresta, a praia, lagos, rios e etc. Mas não, né? Na área do direito, a gente costuma ter diversas opiniões, assim como nas demais áreas, do que seria o meio ambiente, né? E para o direito, a gente tem acepções, né, sobre o meio ambiente. O que seria o meio ambiente? A gente vê o meio ambiente dividido em 4 facetas, em 4 faces. O meio ambiente natural, que é praia, mar, vamos dizer assim, aquilo que é criado pela natureza. O artificial, que é aquele que é modificado pelos homens, como as cidades, ruas, estradas. A gente tem um meio ambiente no seu aspecto imaterial, que é aquilo que eu não consigo pegar, né? Que pode ser visto como as tradições, né? Há algumas discussões sobre isso. E há também o meio ambiente laboral. Inclusive, na nossa Constituição Federal de 1988, há uma previsão expressa de proteção ao meio ambiente do trabalho. E por mais estranho que seja, está previsto no artigo 200 da Constituição Federal, salvo engano no inciso 8º, e que fala que a proteção ao meio ambiente do trabalho faz parte do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, a partir daí, a gente vê a estreita ligação que tem entre meio ambiente e saúde. Como é que eu tenho a proteção ao meio ambiente do trabalho no capítulo da Constituição que faz referência ao SUS, que faz referência à saúde? Então, a gente vê a magnitude e a importância de tratar desse tema. Por quê, gente? O que eu vejo, o ambiente, ele interfere, sim, na saúde do ser humano, né? É tanto que, quando a gente vai para o artigo, salvo engano, 225 da Constituição Federal, que trata exatamente sobre a proteção ao meio ambiente, ele fala que o meio ambiente é um direito e um dever, né? Eu não vou me lembrar aqui da exata redação, mas ao falar que ele é um direito e um dever, isso quer dizer que tanto eu tenho um direito a um meio ambiente saudável, como eu tenho o dever de fazer um meio ambiente saudável. E isso aí vai nas suas mais variadas dimensões. Eu posso jogar o lixo na rua? Eu vou... como é que eu vou tratar o meio ambiente que eu moro, o meio ambiente onde eu trabalho, o meio ambiente onde eu passo férias, né? Sim. Eu acho, não sei se satisfez a pergunta, Sim, com a pergunta de certeza. vocês. Sim, sim. Inclusive, doutora, uma dúvida que me veio, teve algum instalar para olhar para esse ponto específico sobre
o meio ambiente, que a doutora viu assim, nossa, esse tópico é muito interessante. Vamos trabalhar isso? Sim, como eu trabalho muito na área do direito do trabalho, eu fazia assessoria jurídica de uma empresa e essa empresa ela tinha uma grande quantidade de funcionários e, vez ou outra, tinham ações referentes a acidente de trabalho. Ainda não haviam chegado ações referentes à saúde mental. E eu comecei a estudar sobre o meio ambiente do trabalho, né? Questão de fiscalização e questões de riscos ocupacionais, que são aqueles riscos do trabalho, né? Sim. E um dia fui entrar em um processo, acabei vendo uma notícia que tinham aumentado os casos de afastamento de trabalho por causa da saúde mental. E eu, poxa, isso é legal, sabe? Porque é um tema que quase ninguém fala. Sim. E comecei a pesquisar, e quanto mais eu pesquisava, mais eu me interessava pelo tema. Foi até um pouco difícil, porque na época que eu comecei a desenhar o projeto da minha dissertação, eu não tinha tantas fontes do direito em si para falar sobre a saúde mental do trabalhador. Eu queria falar também sobre o burnout, né, que é a síndrome do esgotamento profissional, e que algumas pessoas acham que o burnout passou a existir em 2020, mas não. Burnout é uma doença que ela já é classificada pelo CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, pelo CID-10, e que já vem dos Estados Unidos, é uma teoria que nasceu nos Estados Unidos em 1974. Então, assim, a gente veio a ouvir falar de burnout de uma forma maior em 2020, que foi quando a gente teve um impacto real, que a gente pôde conferir, né, averiguar mais de perto esse impacto real na saúde mental do trabalhador. Foi Sim. quando todo mundo foi para casa, né? Quando todo mundo ficou... quando o mundo parou, né? Tem até, acho que é uma música do Raul Seixas que fala Quando o Mundo Parou. Sim. E para mim essa música me remete muito à época do Covid. Sim, é Sim. muito interessante que justamente também trata desse meio ambiente, né, no trabalho. O que você pode fazer, o que é que o outro pode fazer para a gente ali conviver de uma forma sustentável, né, também? Isso, porque assim, dentro da minha dissertação, né, e é uma ideia que eu defendo até hoje, que os riscos, né, do trabalho, eles não devem estar restritos somente ao que a gente antes via de riscos físicos, químicos e biológicos, que seriam, por exemplo, eu estar exposta a altas temperaturas ou a temperaturas muito A baixas. radiação também, né? Isso, radiação, energia elétrica, altura, uso de motocicleta, armas de fogo. Sim. Mas a gente tem um impacto muito grande na saúde mental, de quando você pensa, de quando a gente fala assim, o fulano é tóxico, o meu até para o relacionamento amoroso, né? Aquele meu relacionamento é tóxico. E o que é que eu vou fazer com essa pessoa? Porque existe o assédio moral, né? O assédio moral, ele vem do bullying. Se a gente for ver, assim, o conceito, a tradução, ele vem do bullying. E o bullying, ele é mais visto onde? Nas escolas, né? Então, foi se criando a ideia de ter um assédio moral, de ter um bullying dentro do meio ambiente de trabalho. E aí começou, gente, a se ver que existem várias formas de assédio moral dentro do meio ambiente de trabalho, que pode ser, como a gente fala, entre colegas, né, que seriam um assédio moral paritário entre partes, pode ser um assédio moral que tenha de um chefe, de um superior, um líder, e por incrível que pareça, né, existe o assédio moral organizacional. E que até mesmo quando eu comecei a estudar, eu me perguntei o que é isso, né? O que é esse assédio moral organizacional? É aquele assédio moral que ele acontece dentro da empresa, dentro da companhia, e que é revestido de legalidade. É como se fossem normas que a empresa
impõem aos trabalhadores, mas que, na verdade, são consideradas como assediadoras. O exemplo mais comum é a limitação de uso ao banheiro. Por exemplo, você ter um tempo limite de uso ao banheiro ou uma quantidade de vezes para ir ao banheiro. Então, todos esses aspectos que eu fui tendo a vivência da advocacia e de ver casos e mais casos, às vezes as audiências demoram muito, então a gente fica dentro da sala de audiências e vai assistindo às outras audiências, e ali você vai pegando uma experiência e tendo ideias. Perfeito. Doutora, uma outra pergunta que me remeteu é justamente como a doutora está vendo, né, a construção ali do direito dentro desse ambiente laboral, né, nesse meio ambiente dentro das empresas. Isso, assim, o direito eu gosto muito de falar para os meus alunos que o direito é uma ciência viva, né? Por quê? Porque o direito ele vai se moldando à sociedade. As nossas leis, normalmente, elas ocorrem depois de ter acontecido um fato. Isso muito eu falo aqui na área que eu trabalho, né, que é a área do direito do trabalho, algum aspecto do direito do consumidor, mas normalmente a gente tem leis que surgem após de já ter acontecido uma sequência de fatos. Como, por exemplo, recentemente foi lançada, né, a NR1, que é a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, ela foi reeditada, né? Ela já existia e ela foi modificada e ela vai passar a ter vigência agora em maio de 2025. E nessa norma, ela traz uma inovação que, para quem gosta do assunto, para quem se interessa pelo assunto da saúde mental do trabalhador, é muito importante. Por quê? Porque ela traz que o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, vai ter que conter previsões, normas, como se fossem programas para gerenciar os riscos psicossociais, que são aqueles riscos que abalam a saúde mental do trabalhador. E isso está acontecendo porque, dado ao elevado número de afastamentos, que são afastamentos que afetam também o cenário público. Porque quando o trabalhador é afastado, ele vai ser afastado pela Previdência Social. E quem vai pagar pelo afastamento dele é a própria Previdência. Né? Não é a empresa que paga quando o trabalhador está afastado. A empresa já faz a contribuição mensal por meio dos impostos e o trabalhador também, né? E quando ele se afasta, aquele benefício que ele recebe acaba saindo dos cofres públicos. Perfeito, doutora. Doutora, em seu mestrado, que foi em Direito do Trabalho, né? A senhora abordou o assédio moral como um fator de poluição no ambiente de trabalho. A senhora pode Isso. explicar um pouco para a gente como é que funciona? Pronto, né? Primeiro, a ideia de assédio, né? Às vezes a gente pensa que o assédio é algo muito fácil de se comprovar, mas não, né? Pelo conceito que a gente tem de assédio, em primeiro lugar, ele é um ato que ele é repetido no tempo. Então, ele não é um ato isolado, não é eu chegar e chamar meu chefe ou meu colega de chato, por exemplo, né? Isso tem que ser repetido no tempo. E ele tem que ter uma ideia de ofender aquela vítima. Então, o conceito de assédio moral, algumas vezes ele vinha sendo, né, ou vem sendo deturpado. Nem sempre é assédio moral, mas também não quer dizer que não é um ato indenizável, né? Eu posso ter ali um ato único e ser indenizável dentro da seara do direito. E o assédio moral dentro do meio ambiente de trabalho, ele é basicamente aquele assédio, ou seja, aquela ação repetida no tempo que tem o objetivo de atingir a honra da vítima, seja por meio de, vamos dizer, palavras de baixo calão, por meio de apelidos, por meio de metas impossíveis
de serem alcançadas. Existem vários exemplos, né, de casos de assédio moral. Existem casos mais emblemáticos, como, por exemplo, um trabalhador que não bateu a meta, né, numa determinada empresa de vendas, e esse trabalhador foi colocado dentro de um caixão. Isso em Nossa. meio aos colegas, sim, isso já foi noticiado e ele teve aquela reparação, né? E também existe a questão do assédio moral organizacional, como eu já falei, e esse assédio ele tem que se dar ou nas dependências do meio ambiente do trabalho, onde o trabalho é desenvolvido, ou pode ser até mesmo em locais relacionados, como, por exemplo, uma empresa que oferece um alojamento para o funcionário. Eu posso entender que aquele alojamento é considerado um meio ambiente do trabalho dele também, é uma extensão do meio ambiente de trabalho. E o que acontecer lá também pode ser indenizável. Mas eu acho importante também destacar que nem tudo é assédio, né? Dentro do direito do trabalho, a gente tem também a perspectiva do poder diretivo do empregador. O poder diretivo é um poder que o empregador tem de mando, comando, de admitir, de demitir, de criar regras e de fiscalizar seus empregados. Então, você receber uma ordem não é assédio. Você receber uma meta, desde que ela seja possível de ser Alcançável, né? alcançada, né? Ou então, por exemplo, você recebe um equipamento de proteção individual, não utiliza. Você pode sim receber uma advertência e isso não ser assédio. É muito importante que isso também fique claro, porque, como eu falei anteriormente, o meio ambiente de trabalho saudável é um direito-dever, é um direito meu, mas eu também tenho que me É sua comportar, eu responsabilidade, também né? tenho que ter a minha responsabilidade. Perfeito. Parte de funcionário e patrões para deixar esse ambiente mais salutar, né? Isso. E uma ideia muito importante disso é que quando for feito esse programa de gerenciamento de riscos, né, que está previsto na NR1, a ideia, né, o que seria mais importante de se ter seria a participação dos funcionários. Sim. E como é que eu posso fazer essa participação? Eu posso fazer por meio de pesquisa. Existem pesquisas de climas, né, do clima organizacional, mas a gente também pode fazer alguma pesquisa voltada exatamente para aqueles riscos psicossociais, né? E o ideal é que venha a ideia, que venha a opinião do funcionário, porque é ele quem está vivendo aquilo ali. Normalmente, os programas que são relacionados à saúde e segurança do trabalho são elaborados por profissionais renomados, mas que não vivem o dia a dia da empresa, ou não vivem em todos os setores da empresa. Então, a gente tem que ter essa ideia, né, de que o trabalhador ele também é uma parte fundamental, tanto para não causar danos ao colega, tirar alguma piada de mau gosto ou colocar algum apelido, que também é outro ponto sensível. Quando a gente fala em assédio moral, tem muita questão de apelidos que a Sim. pessoa não gosta. E tentar unir, né, as duas classes, o trabalhador e o empregador, para ter um ambiente mais saudável mesmo. Pode ser até utópico, né? Pode ser algo, um sonho muito distante, né? Mas se a gente não sonhar, a gente não caminha. Né? Verdade. A gente precisa ter sonhos para poder caminhar. Verdade, doutora. Inclusive, como você falou, um tópico, né? É até sensível. Porque o que é assédio, qual é essa linha, né? O que é assédio, o que não é assédio, né? Até eu vou alarmar, eu não vou alarmar. Será que é assédio mesmo? Será que não é só que é muito disfarçado em brincadeiras, né? Como apelidos. Às Isso. vezes até a própria vítima do assédio, ela se sente até mal por estar achando alguma coisa, só para ela achar que é assédio. Ela pode se sentir mal com isso.
Isso, com certeza. E nesse sentido, eu trabalhei recente num caso em que eu achei de mau tom, sabe? Eu não achei legal a defesa da empresa. Eu estava atuando pelo empregado que considerava que tinha ocorrido assédio e a empresa alegou que ele era um homem sensível demais, que o que tinha acontecido não tinha importância, porque se caso o que ele alegasse tivesse de fato acontecido, não deveria ser levado em consideração, porque ele era muito sensível. Aí, né, em uma manifestação, eu falei que o próprio tom da defesa da empresa já era de um tom assediador. Poxa, eu estou invalidando a dor do outro, Sim. eu já estou, ao meu ver, fazendo mais um assédio, trazendo mais um constrangimento. E só esse fato já sensibilizaria ainda mais a vítima, né? Porque, Isso. assim, levando em consideração que a nossa sociedade já anda tão sensibilizada por N fatores, né? Aí ainda vem como é que eu posso dizer? Alguém falar isso, aí deixa meio assim, né, também. Isso, né? Mas eu acredito que talvez uma forma de se defender, não muito feliz, é, e, e no direito, né, assim, o processo todo ele é feito por provas. Por mais que isso estivesse na defesa, acabou que a gente não conseguiu vencer esse caso porque não tinha provas do assédio moral. Mas já teve outro caso de adoecimento mental, afastamento por burnout, que foi reconhecido pela Justiça do Trabalho, em que o reclamante, né, que é como a gente chama aquela pessoa que dá início ao processo, o empregado, ele teve reconhecido, sim, os seus direitos. No caso de burnout, o médico identificou que o adoecimento dele era devido ao trabalho. Perfeito, Perfeito. doutora. Inclusive, um ponto que eu achei interessante, teve algum caso que lhe marcou, fora esse que você comentou, né, compartilhou com a gente. Outro caso que lhe marcou a respeito disso, sobre esse assédio moral nas empresas, ambiental. Pronto, deixa eu pensar aqui. Existem casos que não eram verdadeiros, isso a gente também tem que falar, em que haviam acusações, mas por sorte, né? Nesse caso eu estava pela empresa, eu tanto atuo pela empresa quanto pelo empregado, então eu tenho exemplos dos dois lados, né? Em que haviam acusações de que era um líder, né, que não falava português, havia, vamos dizer assim, palavra bem assim, chula, né, xingado aquele funcionário. E quando foi na audiência, né, a gente perguntou se ele falava a língua do país e se ele sabia o que o líder tinha falado. E ele disse não. Ficou todo mundo na audiência, mas como você disse que ele lhe chamou de algo, se você não fala a língua do Você nem país entendeu. de origem dele, e vice-versa, né? Eram duas pessoas que não falavam a mesma língua. Então, aí foi um caso em que a empresa conseguiu vencer pela ausência de provas, né? Deixa eu ver, teve esse que eu estava pelo empregado e que a gente conseguiu comprovar o burnout. O burnout, gente, ele também tem uma característica, né? Por ele ser a síndrome do esgotamento profissional, se você buscar no Google uma imagem, normalmente a imagem é de um palito de fósforo pegando fogo. É porque começa, assim, devagar e chega a um ponto que você explode, né? O burnout vem do inglês, né? Que é quase a tradução de explodir mesmo. E eu estava atuando também pela empresa no caso de uma moça que alegou que estava com burnout, mas ela trabalhava duas vezes na semana, um período, e ela alegou que estava com burnout desde o segundo mês de trabalho dela. E ela passou 8 anos na empresa e depois foi pedir uma reparação.
Então, aí ficou muito claro que não era burnout, que o que ela tinha, ela podia ter tido outros problemas, sim, mas não era caso de assédio, ela não conseguiu comprovar. Por quê? Porque a gente sempre trabalha com provas. No direito tem, inclusive, um ditado que se diz: o que não está nos autos, ou seja, o que não está no processo, não está no mundo. Então, eu preciso comprovar. E essa é uma das grandes dificuldades que os trabalhadores enfrentam, de provar a existência do assédio moral. Porque o assédio ele pode ser velado também, né? E assim, doutora, tem como a empresa saber que o empregado, o colaborador, está com burnout Tem. e alguma providência, perdão, que ela pode tomar para amenizar essa situação? Sim, né? Em primeiro lugar, o ideal é que tenha um canal de denúncias, que muitas vezes o indicado é que seja feita por uma consultoria fora da empresa, porque é, a gente fala que existe a ideologia da vergonha. As pessoas elas preferem dizer que estão com dor de cabeça, com dor de barriga, do que falar sobre uma crise de ansiedade ou burnout, porque o burnout ele traz sintomas muitas vezes semelhantes a crises de ansiedade. E o próprio empregado, ele pode comunicar à empresa por meio de um atestado médico, ele pode ligar para o canal de denúncias e fazer uma denúncia, que o ideal é que seja feita, que tenha a possibilidade de ser feita uma denúncia anônima para a empresa investigar. A empresa pode ter um setor de compliance e fazer essa investigação dentro da empresa antes de punir qualquer dos lados. E a partir daí também a empresa ela pode fornecer aos seus empregados, por exemplo, plano de saúde que contenha uma possibilidade de visitas a psiquiatras, a psicólogos, é, é, promover palestras de conscientização sobre o que é o assédio, o que não é, porque há de fato confusão entre o que é assédio, o que não é, e muitas vezes a pessoa, o que um considera que é assédio, o outro não vai considerar, mas a gente precisa ter isso alinhado dentro da empresa. E eu acho que a melhor forma é a prevenção. E a prevenção, ela vem a partir da cultura. Sim. E a partir daquela cultura organizacional, de você estar pesquisando o clima, de buscar o diálogo entre os profissionais, fazendo campanhas de conscientização que não se restringam ao janeiro branco, que é o mês da saúde mental, ou ao setembro amarelo, que é o mês da conscientização à prevenção do suicídio, mas sim que sejam constantes, porque constantemente a gente tem problemas dentro do meio ambiente de trabalho. Isso não é incomum, é onde a gente passa a nossa maior parte do tempo. A gente passa a média de uma jornada de trabalho, a jornada de trabalho normal são 8 horas. Você passa, então, geralmente 8 horas ou mais do seu dia dentro do seu local de trabalho, convivendo com aquelas pessoas. Perfeito. É muito interessante, realmente. Você falou sobre cultura, né? A doutora falou sobre cultura. E também você não acredita que tem essa cultura do funcionário, ele, como você deu a ideia, né? De ter ali uma denúncia anônima para que o funcionário talvez não fique nem marcado, né? Porque acaba que talvez tenha essa cultura de que se eu falar, vou me achar exagerado, vou me achar sensível, vão achar que o problema sou eu. E achando o problema que sou eu sou descartado ou punido de alguma forma. Não existe mais essa cultura realmente do medo porque eu posso ser punido. Assim, tem a ideologia da vergonha, né? Que é aquele profissional que não quer se ausentar, não quer se mostrar doente, porque a doença seria uma fraqueza, né? Tem a questão do medo de alguma retaliação. É tanto que dentro do direito do trabalho, quem é CIPEiro, né, que é quem faz parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA,
que hoje em dia, inclusive, é CIPA-A, que é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. O cipeiro, que é escolhido pelos trabalhadores, ele tem estabilidade no seu trabalho. Ele não pode ser demitido. Então, existem algumas proteções legais dentro do direito que o profissional pode buscar. Mas é claro que eu vejo que essa questão do assédio e da saúde mental, ela atravessa as fronteiras do direito e ela vai para uma questão multidisciplinar, Sim. em que eu tenho que ter um cuidado que aborde a psicologia, a medicina, e a cultura em si, da gente tirar da sociedade esse olhar de que a pessoa que, por exemplo, faz uso de um remédio controlado é doido, é maluco. Ah, o fulano vai para psiquiatra, é médico de doido. A gente ainda tem que quebrar esse tabu. São Verdade. muitas barreiras para tratar da saúde mental. Se uma pessoa se afasta porque quebrou a perna, ninguém pergunta. Pergunta no máximo, e aí, como é que foi? Ah, foi jogando futebol? Sei lá. Agora, se foi, não, ele teve uma crise de ansiedade, já vira o assunto. É frescura. É frescura, é o homem sensível demais. Uhum. Já ouvi coisas absurdas. Ah, isso aí é porque foi corno. Assim, isso aí a gente Sim. escuta Absurdo. os absurdos, né? Doutora, a senhora também acabou de falar que, tipo, não é legal que a empresa demita. Até nem pode, né? Inclusive. Mas, assim, o correto seria dar um afastamento para esse funcionário, para que ela possa fazer esse tratamento. Assim, dentro das normas do direito do trabalho e do direito previdenciário, quando você tem um atestado médico, nesse atestado médico ele vai dizer quantos dias você precisa de afastamento. Então, vamos supor que você precise de 3 dias de afastamento. Você vai se ausentar pelos 3 dias e a empresa não vai precisar, não vai poder descontar a sua falta, porque é uma falta justificada, Sim. a menos que ela desconfie. Aí a gente já vai para outro cenário que não precisa Não vem ao entrar caso, agora. né? E acima de 15 dias, você é afastado pelo INSS. Então, sim, se a pessoa está com algum tipo de adoecimento, seja físico ou mental, tem essa proteção, que é a possibilidade da apresentação do atestado médico. E se for acima de 15 dias, ela vai ser afastada pelo INSS. Até 15 dias é o empregador que cobre o afastamento dela. Perfeito, doutora. Inclusive, entrando nessa seara ainda, né? Quais são as responsabilidades legais que a doutora tenha visto, né? E tenha conhecimento da empresa para esse ambiente de trabalho, né? Para se tornar mais sustentável, assim, mais tranquilo. Pronto. As empresas, elas têm que, a depender do seu porte, né, do seu tamanho, algumas têm o SESMIT, né, que é um setor específico para a saúde e medicina do trabalho. Algumas têm técnicos ou engenheiros de segurança dentro do meio ambiente de trabalho. Vai depender muito das funções. A empresa ela tem que fazer o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, que é um exame que vai atestar a saúde do empregado. Esse ASO ele é feito na admissão, ou seja, na contratação do empregado. Para algumas funções, eu tenho o ASO periódico de 1 ano, para outras de 2 anos. Tenho o ASO de retorno ao trabalho e ASO demissional. Então, a empresa tem que cumprir com isso. A empresa ela tem que proteger o trabalhador, porque quem assume os riscos da atividade é o empresário e ele não pode passar esses riscos para o trabalhador. Então, seja no caso de um acidente de trabalho ou de adoecimento de trabalho, a empresa ela vai ter que arcar com os custos que aquele empregado teve e se vier a ter lesões que não sejam possíveis de que sejam possíveis de aferir matematicamente, né? Vamos dizer assim. Eu sei quanto custa uma cirurgia, mas será que eu sei quanto custou
para aquela pessoa ficar um mês afastada do seu trabalho, sem poder se movimentar, e etc. Então, também é possível responsabilização na seara moral. A gente fala de dano moral ou dano extrapatrimonial. E a empresa também pode sofrer investigações, autuações do Ministério do Trabalho, como do Ministério Público do Trabalho. Perfeito, doutora. Doutora, a gente sabe que a sustentabilidade tem sido muito vinculada ao ESG nas organizações. Tendo isso em vista, onde entra a pauta da saúde mental e do ambiente de trabalho nesse contexto? Pronto, a ESG, ela vem, né, também do inglês, também, eu acredito que vem dos Estados Unidos, e o S é de social. E a parte da saúde mental e do meio ambiente vai entrar no social, né? Por quê? Porque o social é o que vai cuidar das pessoas mais especificamente, né? As duas outras letras, elas falam sobre meio ambiente, né? O G fala sobre governança, mas o social seria a melhor aposta, porque é aquela que cuida do ser humano. E a gente está falando de saúde, e saúde cuida do ser humano. E os trabalhadores, doutora? Que papel eles podem exercer na preservação do seu ambiente de trabalho? Assim, eu acredito muito no diálogo. A gente até vê questões de comunicação não violenta, né? Atualmente é algo que está em pauta, a comunicação não violenta, que é você ter um diálogo em que você possa estabelecer limites sem que seja de uma forma grosseira. Você respeitar o espaço do outro é muito importante. Você preservar aquela paz, a unidade mesmo entre as pessoas. Você não precisa ser amigo do seu colega de trabalho. Normalmente eu falo isso, olha, você não precisa ser amigo dele. O importante é respeitar, O né? importante é respeitar. Você tem que respeitar, você tem que tratar bem, ser cordial. Mas ele não precisa ser seu amigo confidente de ir para sua casa, ser padrinho do seu filho. Não. E saber conviver com as diferenças, sabendo que as diferenças estão no mundo todo. A gente vive num mundo permeado por diferenças, né? Sim. Perfeito. Inclusive, doutora, uma coisa que eu estava pensando é justamente, teve algum programa, algum movimento em empresa que a doutora identificou como bacana para manter ali o relacionamento empresa e trabalhador? Assim, eu ainda não cheguei a ver de perto. A gente sabe que tem algumas empresas que têm programas, né? Que tem rede de felicidade, que tem programas voltados exatamente para o bem-estar do trabalhador. Mas a gente tem que ter muito cuidado para que não sejam apenas ações de marketing de buscar a diversidade, de publicar isso, para que não seja só uma ação de marketing. Um caso que eu acredito que não foi uma ação de marketing e que eu achei bacana, mas que aí não vai para a saúde mental do trabalhador, mas sim para a diversidade na empresa, foi o caso da Magalu, que abriu uma seleção apenas para negros. Eu achei isso muito bacana, Inclusivo, né? inclusivo e que traz diversidade. E que eu acredito que a diversidade ela pode melhorar muito o nosso meio ambiente de trabalho, porque você pode ter diferentes pontos de vista de uma mesma situação, sabe? Eu sou de fato, uma entusiasta, assim, da questão do comportamento humano e da diversidade, de trazer isso para o meio ambiente de trabalho, cuidar da saúde mental, porque, gente, a saúde mental, ela é multifatorial. Às vezes a gente utiliza isso como defesa, quando você está do lado da defesa, né? Ela é multifatorial, ela pode ter questões genéticas, pode ser uma questão que venha de um problema em família que traz para o trabalho, e como ela pode ser também
prejudicada no ambiente de trabalho. Imagina todos os dias da semana, 5 dias ou 6 dias na semana, quem tem a escala 6x1, durante 8 horas, conviver com uma pessoa desagradável, para dizer o mínimo, né? Assim, isso pode ir aos poucos degradando a sua saúde, né? A gente lê relatos, assim, de pessoas que chegavam na porta da empresa e começavam a chorar. Não conseguiam entrar, travavam em reuniões, ou chegavam e sentiam dor de barriga, porque tem uma frase que diz: o corpo fala. E às vezes o nosso corpo traduz aquilo que a gente está sentindo e não quer reconhecer. Muitas vezes a gente leva um tempo para reconhecer que aquele ambiente, que aquela situação faz mal. E você ter uma vida sustentável hoje em dia não é postar você acordando 5 horas da manhã no Instagram e tomando um banho gelado, não. Eu acredito que esses posts fazem adoecer a gente, né? Certeza. Ou então ter aquela ideia a frase trabalhe enquanto eles dormem. O Gente, sucesso é atribuído a isso. e que horas você vai dormir? Sendo que o sono, ele já faz parte de um componente essencial. É tanto que a privação de sono pode ser um motivo estressor. Sim. Enfim, saúde do trabalhador tem muita coisa para ser falada. Perfeito, doutora. E ainda dentro do compliance que a senhora falou agora há pouco, como o compliance ambiental e as comissões internas de prevenção, como a CIPA, que a senhora também falou há pouco, podem fortalecer essa cultura de sustentabilidade dentro das empresas? Pronto, né? O ideal é que o ambiente de trabalho ele seja sustentável tanto da forma física, né, de eu trabalhar em temperatura, numa temperatura agradável, de não ter ruídos e etc. Mas nem sempre vai ser assim. Então, qual é o primeiro passo, né? É você tentar diminuir os impactos que esses problemas podem causar ao empregado, né? Que seria diminuir ruído, ajustar a temperatura. E em relação à saúde mental, a gente tem, a partir de 2022, foi promulgada uma nova lei, que eu chamo de a nova lei da CIPA, mas é uma lei que é o Programa Emprega Mais Mulheres, e que dentro dessa nova lei tem artigos que disciplinam, que fala que a promoção de um ambiente saudável também vai depender da ausência de assédio moral, ou ausência ou diminuição do assédio moral e do assédio sexual. Então, na lei, ela fala para ter treinamentos, especialmente voltado para o cipeiro. E por que que, em primeiro lugar, o cipeiro? Porque o cipeiro, ele tem a proteção legal de não poder ser demitido, senão por justa causa. Então, ele tem uma proteção maior do que o outro empregado. Sim. E o compliance, né, ele vai poder investigar as denúncias, ele vai poder analisar como está de fato aquela empresa, para não ser somente uma propaganda, para não ter somente um selo, enfim, algo que seja apenas uma maquiagem bonita, mas que não reflita o interior da Que é tão empresa. comum, né, hoje em dia. Infelizmente, é muito comum, sim. Doutora, já infelizmente nos encaminhando para o final, né, do nosso episódio. Uma última pergunta que eu queria proporcionar, né, fazer à doutora, é justamente sobre esses selos, né, no meio ambiente ali, focado no meio ambiente como fauna e flora. A gente tem o greenwashing, que é justamente essa maquiagem para dizer que algo é sustentável, mas na real não é. E também temos alguns selos de Great Work, né, tipo Great Place to Work. Place to Work, que é para melhores lugares de se trabalhar. A doutora acredita que isso acaba ajudando realmente as pessoas
indo trabalhar nesses lugares, a posicionamento da empresa, ou também pode funcionar mais como uma maquiagem. Ah, eu quero esse selo, vou me posicionar para ganhar esse selo e pronto. Mas na realidade, não é assim. Eu acho que vai depender muito, muito, muito da cultura da empresa, do empresário. Porque existem, sim, empresas sérias que levam a saúde mental do trabalhador a sério, que buscam um meio de trabalho, um ambiente de trabalho harmônico, como também existem outras empresas que não, né? A gente está falando de, quando a gente fala assim de empresas, empresários, a gente fala também de pessoas, né? E lidar com pessoas é muito difícil. Então, eu acredito que vai depender da cultura da empresa, dos objetivos, mas assim, eu continuo sendo uma sonhadora, né? Assim, de dar esperança de ter, de fato, um ambiente de trabalho melhor para todos, né? A ideia é que isso aconteça mesmo, né? A ideia é que a gente tenha ações práticas e que não seja somente um selo pregado na parede ou para postar nas redes sociais no final do ano Justo. ou atrair os melhores talentos, né? E Justo. Doutora Cíntia, muito obrigado, tá? Pela sua participação, por essa sua conversa enriquecedora e necessária também, né? Foi um prazer tê-la aqui conosco no Greencast. Esperamos poder contar com você em outras oportunidades. claro, eu estou à disposição. A conversa foi ótima. E para o que precisarem, estou aqui para falar mais sobre saúde mental, meio ambiente do trabalho, saúde do trabalhador, não só a mental, mas também a física, né? E eu lembro, a gente falando sobre isso, eu lembro bem da minha apresentação de mestrado lá em 2018. Foi 2018, comecei em 2017, em que a última frase do slide, né? É uma frase que é de um psicanalista, salvo engano, ele é psicanalista francês, em que ele fala que saúde é quando é permitido ter esperança. E para mim, essa frase eu passei a levar para a vida. Porque se eu não tiver esperança, eu não vou ter por que caminhar, né? Sim. E o que nos faz caminhar é ter a esperança. E se eu não tenho por que caminhar, eu não tenho saúde. E, enfim, né? Entra aí numa questão até mais filosófica do que do próprio direito. Mas a saúde mental também vai muito para essa área aí da filosofia. O que é que nos Sim. adoece, né? Afinal, às vezes a gente nem consegue identificar direito, mas às vezes sim. Às vezes é muito claro que foi no ambiente de trabalho e com isso a justiça do trabalho ela vem ganhando cada vez mais força para coibir esses abusos e agora já com leis e com norma regulamentadora que já entra em vigor em maio. A gente tem que começar Pertinho. isso, a gente tem que começar a trabalhar agora em maio de 2025 e as sanções, né? Porque tem multas, sim, elas passam a valer daqui a um ano, como se fosse dado um ano para as empresas se regulamentarem, se ajustarem. Mas é isso aí, a gente está vendo que o que começou devagar já está alcançando, né? Mas já está tendo um alcance maior. Sim, muito obrigada, doutora, por essa conversa enriquecedora. E espero que vocês acompanhem a gente, curte, compartilha, né? Comenta, fala o que achou dessa nossa conversa e a gente se vê no próximo episódio do Greencast. Até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau, gente.